Olá, bem-vindo a mais um programa Rio Info. No programa de hoje, assistiremos ao 29º Fórum TI Rio, com o tema do desenvolvimento do Rio de Janeiro, com ênfase na economia do conhecimento. Para este fórum, nós convidamos 3 professores da maior importância na inteligência do Rio de Janeiro. O professor Mauro Osório, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que sempre tem tido um trabalho muito importante no desenvolvimento regional e que tem, inclusive, diversos livros publicados. O professor Tito Riffe, muito vinculado a diversas instituições, em especial a Fundação Getúlio Vargas, e que tem um histórico que não adianta aqui eu relatar ele todo, mas que com toda a sua capacidade acadêmica e sua vinculação à questão pública, por ter sido secretário municipal e estadual vinculado às questões de planejamento e desenvolvimento econômico. E o Jorge Brito, que é o mais novo, é o caçula deste grupo, pelo menos em termos do seu pensamento, do seu trabalho, do seu desenvolvimento, que é professor da Universidade Federal Fluminense e que tem desenvolvido um trabalho com Mauro Osório. Eu vou tentar iniciar o nosso debate me fixando numa questão que eu acho que é bastante importante. A gente tem discutido bastante o problema da tecnologia da informação no Rio de Janeiro. Ela representa aproximadamente 50% a 60% do que é denominado como economia criativa, ou seja, toda aquela que representa a criação, a inovação e o próprio desenvolvimento tecnológico. O Rio de Janeiro possui os principais centros de desenvolvimento tecnológico do país, porém temos um grande distanciamento entre a pesquisa que se desenvolve na Universidade Federal do Rio de Janeiro, principalmente na COP, na PUC, na UF, na UERJ, na Unirio, enfim, na UENF. Temos um volume de pesquisadores realmente muito importante, mas que isto não tem sido transformado em desenvolvimento de produtos e serviços. A gente tem tido uma diminuição significativa desse tipo de atividade. Apenas a título de início de conversa, eu diria que em 2010 nós gerávamos por ano 27% dos postos de trabalho que eram gerados no país. Isso em 2010. Em 2015, esse número desse número que nós tínhamos em 2010, ele representava em torno de 27% com relação a São Paulo, por exemplo. Com relação ao resto do Sudeste, nós representávamos 15% e hoje representamos 14%. Então, se a gente analisa, tirando o estado de São Paulo, que realmente manteve uma posição bastante privilegiada dentro desse quadro, o Rio de Janeiro tem tido uma situação pior de todos os estados do Sudeste. Ela não tem mantido uma posição que seria dela até por direito e por tradição. E isso realmente é uma coisa que nos preocupa profundamente. O Rio de Janeiro teve, enquanto São Paulo fechou com um saldo positivo de empregos, ou seja, entre empregados e demitidos, apurado até o mês de agosto pelo CAGED, na ordem de 2.428 empregos, ou seja, que pouco, obviamente, comparado com outros números do passado, mas de qualquer maneira, o Rio de Janeiro teve um saldo bastante negativo. Nós perdemos 884 postos de trabalho. Também não é um número que seja tão assustador como alguns conseguem imaginar a crise no setor de TI. Talvez o nosso setor seja o que menos está sofrendo, até porque temos uma capacidade de mercado interno bastante importante dentro desse quadro. Eu creio que nós temos que nos posicionar muito claramente que a principal dificuldade que nós temos é a ausência de uma política de fomento efetiva. Enquanto a maioria dos estados do Sudeste tem nas suas capitais políticas de fomento, o Rio de Janeiro não possui uma política de fomento.
o Rio de Janeiro tem o ISS mais alto, o Rio de Janeiro não tem uma linha de financiamento, o Rio de Janeiro não privilegia as compras públicas no próprio Estado, das empresas aqui nascidas e aqui desenvolvidas, e nós temos tido um privilégio muito maior com empresas que vêm de fora, de outros estados e de fora do país. Isto realmente é muito preocupante. Todos imaginamos que a Olimpíada nos daria uma grande oportunidade de desenvolvimento para todas as atividades econômicas. Mas tirando a questão da mobilidade, da recuperação urbana, de uma série de obras que têm sido feitas para transformar em realidade a Olimpíada, que é realmente um evento da maior importância para a nossa cidade, o Rio de Janeiro não tem tido um aproveitamento efetivo do seu potencial. E creio que isto tem sido uma crise muito séria, muito complicada e que nós precisamos, inclusive, enfrentar com coragem e com decisão por todos os setores da sociedade. Porque oportunidades há, potenciais temos. Precisamos realmente mudar esse quadro, porque embora a crise seja nacional, diria até internacional, nós temos possibilidade de enfrentá-la e não digo que superá-la, mas pelo menos minorá-la e gerar inclusive oportunidade para os nossos jovens que precisam ter oportunidades de trabalho, aproveitando todo o tempo, toda a capacidade que nós temos na nossa academia, nas nossas universidades, nos nossos cursos. E eu faço esta introdução e passo de imediato para o professor Mauro Osório, que vai dar continuidade a este nosso debate na manhã de hoje. Bom dia, agradecer o convite aí do Benito, é uma alegria estar aqui com o Tito Riffe e o Jorge Brito, enfim, conheço os três há muito tempo, sei da batalha e da qualidade dos trabalhos deles, né? E o Rio de Janeiro, eu vou fazer uma fala mais geral, e também a parte de economia do conhecimento e da cultura, né? Mas procurar fazer uma fala mais geral e depois, quer dizer, o Tito e o Jorge vão focar mais na coisa da economia do conhecimento e tecnologia da informação, TI, né? Mas o Rio de Janeiro, ele, a partir da transferência da capital, ele passou por uma perda de participação bastante grande, né? E nesse processo o nosso setor público também se desestruturou bastante, né? Nós até hoje também temos pouca tradição de reflexão regional. Para ter uma ideia, Benito, as universidades, os programas de mestrado e doutorado em economia no estado do Rio de Janeiro, nenhum deles tem uma linha de pesquisa permanente em economia regional ou fluminense. Quer dizer, mesmo a UF, que tem tradição nisso, o Jorge tem muitos trabalhos sobre isso, né? E a UF já teve uma presença mais ativa nos anos 80, mas atualmente nenhum programa de mestrado e doutorado tem uma linha de pesquisa permanente em economia. Os programas de economia não têm uma linha de pesquisa permanente em economia regional urbana. Então, a perda da capital, quer dizer, a falta de tradição de reflexão regional, apesar de trabalhos como os que ocorreram na UF, quer dizer, os trabalhos do Tito Riffe, de João Paulo de Almeida Magalhães, enfim, quer dizer, a gente tem, Carlos Lessa, a gente tem pouca reflexão organizada. Isso vai permitir também que lobbies atuem aqui com mais desenvoltura, não necessariamente representando que seriam os interesses da maioria da população, e uma lógica política também que passou por uma forte deterioração com cassações à esquerda e à direita no Rio de Janeiro, e isso gerou uma tradição de política, enfim, quer dizer, bastante precária no Rio de Janeiro, que eu acho que até hoje ainda é um desafio. Não me parece que seja gratuito que o Eduardo Cunha ele seja do Rio de Janeiro, né? Mas enfim. Então, todo esse cenário, ele traz, quer dizer, desafios para a gente estar pensando qual seria a agenda, quais seriam as propostas para o Rio de Janeiro. Aproveitar e fazer uma propaganda, né? Tem um livro que a gente fez para o Sebrae, o Tito Riffe, inclusive, foi um dos entrevistados, o Jorge, o Benito também foi entrevistado, onde a gente procurou definir as atividades indutoras do setor serviços, né? Enfim, uma delas com certeza é a parte de telecomunicações, quer dizer, informática. Um outro livro também que tem um artigo do Jorge Brito sobre inovação, uma agenda para o Rio de Janeiro. Hoje até faremos um debate em torno dele com Saturnino Braga, professor da UF, inclusive o Jorge Brito, lá na economia da UF. E amanhã estaremos lá em Friburgo, Tito, discutindo lá com Cláudio Tanger também, quer dizer, esse livro. Enfim, então a gente tem procurado
o grupo de pesquisa que eu faço parte lá na FRJ, né? Criamos uma revista acadêmica, que o Jorge Brito é um dos editores, junto com a professora ali, e ampliar esse debate, Benito. Então, acho que é importante a gente estar aqui. Com relação, quer dizer, ao que seria a janela de oportunidade, concordo plenamente com o Benito Paré, falta política setorial. Alguns economistas acham que não se deve pensar políticas verticais, só políticas horizontais de ambiente de negócio, facilitar a carga tributária, abertura de empresas, que são coisas importantes. Mas é importante também identificar onde que estão as janelas de oportunidades no Estado. Isso ainda tem pouca convicção disso em alguns atores políticos do setor público do Rio de Janeiro. É importante estar discutindo e ampliando essa necessidade, porque outros estados fazem isso, né? São Paulo, por exemplo, detectou uma série de janelas de oportunidade em torno do que a gente pode chamar de complexo petróleo e gás. O Rio de Janeiro, quer dizer, nos parece, teria muitas janelas de oportunidades em torno da parte da economia do conhecimento, enfim, a parte de multimídia. Inclusive entrevistamos o Tito sobre isso para esse livro do Sebrae, que é uma área que está crescendo muito, essa parte de vídeo, enfim, agora tem toda uma política de conteúdo nacional. A parte de informática, principalmente aquelas vinculadas ao setor petróleo, me parece uma oportunidade bastante grande. O Rio de Janeiro, né, como o Benito colocou, nós ainda temos uma parte de ciência e tecnologia muito forte. Se São Paulo é líder em eventos, eventos como feiras, o Rio de Janeiro é líder em eventos científicos. A gente precisa discutir, quer dizer, os centros de convenções existentes, precisa ampliar isso. Enfim, então, os blocos principais que eu acredito que sejam importantes para o Rio de Janeiro passa pelo complexo petróleo e gás, né? Trabalhar mais petróleo e, além disso, além do petróleo, tem muitas tecnologias que são híbridas, né? O tanque oceânico da UFRJ, patrocinado pela Petrobras, criou tecnologia de extração de energia a partir das ondas do mar. A parte de visualização do fundo do mar já está sendo utilizado para a área de vídeo. Então, um primeiro é em torno do complexo petróleo e gás, projeto de engenharia, toda a parte de equipamentos, partes e peças. A Petrobras está passando por uma crise, mas, enfim, acredito que já está sendo superada. O preço do petróleo se estima que vai ficar mais alto que está hoje, mas o preço atual, o pré-sal é viável e é lucrativo, então a gente não pode perder essas janelas de oportunidades em todo o petróleo e gás, ao mesmo tempo que pensa também o pós-petróleo e pensar essas coisas articuladas. Outra área muito promissora, quer dizer, no Rio de Janeiro, é a parte de saúde, né? O SUS é o maior sistema de compra público do mundo. O Benito falava aqui na questão da capacidade de poder de compra, e tem toda uma parte também de inovação tecnológica vinculada à saúde. Nós temos aqui a Fiocruz, um complexo que eu acho que é importante, que é turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia, né? Eu acho que esse é o terceiro bloco aí, que é muito importante no Rio de Janeiro. Está trabalhando, enfim, a parte de multimídia, que tem muito a ver com tecnologia da informação, com o setor de inovação. Trabalhar também, quer dizer, essa parte de turismo, de entretenimento, de esporte, pensar uma estratégia para a cidade e para a região metropolitana. Quer dizer, o Rio de Janeiro, nessa crise, criou uma periferia que é particularmente precária. Quer dizer, não há saída para a cidade do Rio de Janeiro sem pensar uma política metropolitana. É fundamental dispor de Baía de Guanabara, e para isso precisa ter saneamento básico. Enfim, para começar, eu acho que as minhas sugestões e a reflexão que eu queria trazer era essa. Muito obrigado, Mauro. E eu acho que ele colocou uns pontos de grande importância para o nosso debate, que está começando. Nós estamos aqui neste 29º Fórum do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, do TI Rio, e damos continuidade ao debate com a palavra do professor Tito Riffe. Bom, agradeço inicialmente o convite do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, do meu amigo Benito Paré. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também o Mauro Osório, o Jorge Brito, e dizer da satisfação que eu tenho de voltar a tratar mais uma vez, né, tenho uma longa trajetória nesse sentido, a tratar de temas que são de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Acho que quanto mais nós discutirmos, debatermos, né, Mauro Osório, né, nós estaremos próximos de encontrar caminhos que possam construir um futuro melhor para a cidade do Rio de Janeiro e para o Estado do Rio de Janeiro. O Mauro Osório lembrou muito bem que nós não temos uma tradição de reflexão regional no Rio de Janeiro. Eu diria que essa falta de uma tradição regional de reflexão sobre
o Estado, faz com que nós não tenhamos também, né, uma tradição, uma prática de planejamento de longo prazo aqui no Estado do Rio de Janeiro. E já que estamos falando de economia do conhecimento, falta, sobretudo, ao Estado do Rio de Janeiro um plano diretor de ciência e tecnologia que possa ter uma visão de futuro, que possa servir de subsídio, de orientação à atuação, à atividade de várias administrações sucessivas no nosso Estado. A partir daí, sim, Benito, é que nós teríamos uma política de incentivos racional, voltada realmente para a solução de problemas. Eu acho que os nossos incentivos, de uma maneira geral, no que dizem respeito à inovação tecnológica, por exemplo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, eles têm um defeito que eu acho que tem que ser modificado ou corrigido muito rapidamente. Nós temos a tendência a diluir, a dispersar incentivos e não focá-los na solução de problemas efetivos. E a sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, ela é voltada para a solução de problemas a partir do conhecimento científico e da inovação tecnológica. Por exemplo, eu acho que nós vamos viver no século XXI uma nova revolução industrial, uma nova revolução tecnológica, similar ou até mais profunda, mais ampla do que aquela que ocorreu no século XIX. Né? Nós temos aí, podemos identificar claramente alguns vetores desse processo de inovação tecnológica. Claramente a nanotecnologia, a robótica, a tecnologia da informação, a engenharia genética, a biotecnologia. Os países que não se desenvolverem ou não desenvolverem esses conhecimentos específicos serão nações de segunda, terceira, quarta ou quinta categoria no século XXI. E nós temos um atraso substancial a recuperar. Eu diria até que a tecnologia da informação tem a característica que a torna mais importante ainda em relação a todos esses outros processos. Todos são muito importantes, mas ela tem a característica de ser transversal. Ela está presente praticamente em todas as atividades sociais e econômicas. Né? Ela lembra a eletricidade, a descoberta da eletricidade, né, no século XIX. Há mesmo quem diga hoje que 40%, por exemplo, dos automóveis já têm embutidos como valor, componentes de valor, componentes digitalizados, com a presença da tecnologia da informação. Há alguém, né, da área de inovação tecnológica que diz que no futuro todas as empresas serão empresas de tecnologia da informação, de alguma forma, tal a presença do componente da tecnologia da informação na atividade dessas empresas. Então, nós temos que ter realmente a possibilidade de criar incentivos aqui no Rio de Janeiro, uma política que procure justamente vislumbrar a evolução dessas inovações tecnológicas ao longo do tempo e ver quais são as oportunidades que nós temos, com conhecimento abrigado nas universidades, nos centros de pesquisa, que nós temos e que podem ser aproveitados em benefício do desenvolvimento regional, e eu diria não apenas do desenvolvimento regional, mas também do desenvolvimento nacional, porque o Rio de Janeiro é um protagonista nacional. E nós temos aqui instituições de pesquisa, não só regionais, mas também com importância nacional e mesmo internacional. A Fiocruz, o SEMPES, o INT, enfim, todas essas instituições de pesquisa são instituições de pesquisa que têm uma presença nacional e às vezes a mesmo internacional. Nós temos aqui, eu acho que hoje em dia, 17 universidades. Algumas desapareceram, infelizmente. É sempre muito triste quando uma universidade fecha, mas temos cerca de 17 universidades. Nós temos incubadoras, né, várias incubadoras inclusive que têm destaque no cenário nacional. Nós temos, portanto, a possibilidade de fazer com que o Rio de Janeiro seja, né, protagonista no processo de implantação ou desenvolvimento da inovação tecnológica para aumentar, né, a capacidade de competição da economia brasileira. Eu diria que nós temos que escolher também alguns setores. É comum da visão do Mauro Osório de que nós temos que ter uma visão setorial também, né? Quais são os setores do Rio de Janeiro que podem se beneficiar de um processo de inovação tecnológica? Quais são os setores nacionais que precisam ter um impacto de inovação tecnológica? Eu diria que, de imediato, saúde e educação, segurança pública, né? A competitividade industrial em vários setores, né? A competitividade industrial do Brasil, o Brasil perdeu certamente nos últimos anos, competitividade industrial em relação a outros países com os quais concorremos no comércio internacional. Nós temos que recuperar esse atraso também. De modo que o Rio de Janeiro tem toda a possibilidade, com as universidades que tem, públicas e privadas, tem toda a possibilidade, com os centros de pesquisa que tem, com
o nível e a capacidade dos seus profissionais, dos empreendedores que tem toda a capacidade de ser protagonista nesse processo de recuperação desse atraso tecnológico que nós temos no nosso país em relação ao que está acontecendo no resto do mundo. Agora, para isso, como eu disse, nós temos que ter uma visão de futuro, um plano diretor, nós temos que ter políticas de incentivo que sejam mais focadas na solução de problemas e mais focadas, né, na busca de aumentar a nossa capacidade de competir e de oferecer uma vida de maior qualidade para os nossos brasileiros, né? Lembraria apenas que o Rio de Janeiro perdeu, sim, participação relativa na economia brasileira, mas o Rio de Janeiro tem uma característica, apenas 0,5% do território nacional e tem apenas 8% da população brasileira. E a gente quer sempre que ele tenha um protagonismo muito maior, N vezes maior do que essa participação territorial e populacional. Mas a tendência natural é que a economia do Rio de Janeiro se destaque por outras razões e menos, né, pela indústria ou pela agricultura, mas pela economia do conhecimento e da ciência e da tecnologia. Obrigado, Tito. Acho que você fez uma boa avaliação desse quadro todo, das nossas oportunidades, das nossas possibilidades. Estamos aqui realizando o 29º Fórum TI Rio, do Sindicato das Empresas de Tecnologia e Informação, e estamos transmitindo ao vivo pela internet e transmitiremos no nosso programa de televisão, que irá em breve ao ar e que está dividido em duas partes. Esta é a primeira parte desse programa, depois teremos a segunda parte, que serão os debates. E sem mais delongas, passo para o Jorge Brito, que dará encerramento a esse pedaço do nosso debate de hoje. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do Benito, participar do Fórum TI Rio, né? E a oportunidade de debater, né, trajetórias e, digamos, possibilidades de desenvolvimento regional, né, com, né, colegas, o Mauro e o Tito Riffe. Eu queria, na verdade, pegar um pouco um gancho digamos, das intervenções anteriores, tá, para tocar num aspecto que me parece bastante relevante, quer dizer, é uma espécie, digamos, de mudança, né, de referencial, né, do que a gente poderia chamar um pouco de políticas de desenvolvimento regional, tá, e possíveis desdobramentos dessa mudança de referencial analítico, talvez, tá, no caso do Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma, digamos assim, uma tradição, digamos, com todos os limites de políticas de desenvolvimento regional, né, nas últimas décadas, tá, de políticas fragmentadas, mas fortemente direcionadas para a atração de grandes investimentos, tá, intensivos em capital, tá, alguns deles, inclusive, com impactos ambientais significativos, tá, e uma lógica de política muito baseada na concessão de incentivos fiscais e, digamos, de apoio à instalação de grandes empresas. Tá? Esse tipo de, digamos, de política e de padrão, ele claramente tem limites, né? Encontra-se com limites. Tá? E ele, de certo modo, os desafios, os limites, digamos, desse padrão apontam para uma outra possibilidade, tá certo? Que é a ideia de você, de certo modo, fundamentar, né, políticas públicas de desenvolvimento regional na ideia de fortalecimento de algo que a gente poderia chamar de um sistema regional de inovação, no caso do Rio de Janeiro. Isso envolve basicamente o quê? O que seria esse sistema regional de inovação como motor do desenvolvimento regional? Ele envolve, né, um foco particular em duas, eu diria 3 dimensões, tá? A dimensão, digamos, da capacidade de geração de conhecimento no Rio de Janeiro, tá? Onde você tem núcleos de excelência em diversas áreas, petróleo, alguns ramos da ciência básica, né, digamos, no campo de saúde, no campo da biofísica, né, e, ao mesmo tempo, tá, capacitações bastante consolidadas na área de engenharia. Então, o Rio
tem núcleos de excelência bastante significativos em termos da geração de conhecimento. Tá? E, por outro lado, os setores onde esse conhecimento possa ser aplicado. Né? Nesse sentido, o Rio de Janeiro, nas últimas décadas, teve uma trajetória fortemente de especialização, né, no setor petróleo, mas a ideia, tá, é que essa especialização ela não é excludente em relação a outras atividades. Tá? Então a questão é como desses núcleos de especialização produtiva você amplificar, de certo modo, a capacidade de geração de conhecimento e solucionar um pouco um paradoxo do desenvolvimento regional recente do Rio, que é um aumento da escala, né, digamos assim, e até da produtividade, né, da indústria comparada ao Brasil, mas ao mesmo tempo, né, uma situação em termos de capacidades inovativas, né, e de taxas de inovação, quando você olha dados do IBGE, da PTEC, relativamente menores que o conjunto e outros estados da federação. Então, eu apontaria essa ideia de dinamização, né, digamos, da base de geração de conhecimento, do setor produtivo onde esse conhecimento possa ser aplicado, e a questão também de como fazer a ponte entre essas duas dimensões através de um arcabouço institucional, né, adequado, ou seja, de um conjunto, né, de instituições que sejam eficazes para fazer essa articulação. E entre essas instituições, o papel das políticas públicas é absolutamente fundamental. O Tito, né, mencionou a questão de você ter um plano diretor de ciência e tecnologia, tá? Esse ponto me parece fundamental, mas eu iria um pouco mais à frente, eu acho. Tá? Na verdade, não se resume apenas à questão da ciência e tecnologia, mas você ter uma política de inovação regionalizada, tá? Que consiga identificar, né, setores estratégicos ou áreas estratégicas, ampliando um pouco mais a definição, digamos, de setores, e consiga, tá, identificar problemas específicos do desenvolvimento regional que possam ser, digamos assim, minorados ou enfrentados a partir desse conjunto de tecnologias. Tá? Foi citada a questão, né, do petróleo, da saúde, né, da TI, eu acho que todos eles me parecem absolutamente fundamentais. Eu colocaria um outro aspecto também, que é a questão da infraestrutura, e particularmente da infraestrutura urbana. No caso do Rio de Janeiro, o Mauro tocou nesse ponto, mas eu acho que isso também envolve um conjunto de novas tecnologias que podem ser mobilizadas, que podem orientar esse tipo de políticas. Eu pararia por aqui e voltaria. Bem, obrigado ao Mauro, ao Tito e ao Jorge pela sua apresentação. Este programa que estamos transmitindo é decorrente do 29º Fórum de TI Rio, que realizamos sistematicamente com temas de grande importância para a sociedade. Este programa é o primeiro de uma série de 2 e que estamos agora encerrando nesta primeira parte iremos logo, a segunda etapa será uma etapa de debates e que iremos discutir mais em profundidade alguns aspectos aqui levantados, desde a questão da inovação, da falta de política pública, da necessidade de uma política de ciência e tecnologia, etc. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo programa Rio Info.